Paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Quem cumprimenta aqui é sua irmã em Cristo, Feliciano Lima. Eu quero falar um pouco sobre o orgulho, né? O perigo do orgulho. Que alguns começaram na humildade, aí Deus começou a usar, aí abriu brecha para Satanás e Satanás entrou. E o Espírito Santo saiu. Porque não pode, né? Ou habita o Espírito Santo da humildade, ou sai o Espírito Santo e entra os demônios, que é o demônio do orgulho. Tem alguns que começaram bem e hoje se encontram muito exaltados pelas obras que estão fazendo perante Deus. Sabe lá se é de Deus ou não, né, também. Mas se você examinar a palavra de Deus, você vai encontrar que alguns aqui do YouTube, né, começaram bem e hoje o orgulho entrou. E a exaltação também entrou. E a pessoa muda. Alguns não mudaram aqui, que eu já prestei atenção aqui no YouTube. Tem alguns pastores que não mudaram, alguns irmãos não mudaram, mas outros sim já mudaram. Só você prestar atenção. Seja um crente de Beré, examine a palavra do Senhor, que aí você não é enganado. Aqui em Provérbios capítulo 16, versículo 5, diz assim: o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Provérbios 16, versículo 5. Irmão, o perigo do orgulho. Quando se fala em orgulho, nenhum de nós está livre da tentação de Satanás em colocar orgulho em cada coração, em cada vida. Quando eu falo nós, eu estou me referindo a mim também. A Bíblia deixa bem claro aqui sobre o orgulho. O orgulho, né, ela causa a exaltação no homem. O homem já começa a chamar a atenção não de Deus, mas das pessoas que estão vendo, assistindo ele, seja na igreja, seja no YouTube. A gente sabe que conquista, sucesso, é um dos testes mais importantes que Deus nos dá antes de aumentar a nossa responsabilidade. Eu falo isso com propriedade e convicção no que eu estou dizendo, por experiência própria. Pela experiência que Deus me deu, né? Pela a visão e pelo discernimento, que pela misericórdia Deus ainda me mostra e fala e me repreende, eu fico quieto na minha. Porque Satanás, se o Satanás vê que você está se exaltando, já está mudando, ele já entra. Ele já vê uma brecha ali e entra. E já começa a usar o profeta. Então, você lembra o que Satanás mostrou para Jesus? Mostrou a terra, o globo terra e falou, né? Tudo isso eu te dou, Jesus, se tu me prostrares e me adorares. Riqueza, fama, tudo isso eu te dou. Conhecimento, te faço ser conhecido, posso te usar nos sinais novos. Tudo isso eu te dou, Jesus, se tu me prostrar e me adorar.
o que está acontecendo na vida dos cristãos, né, de alguns pastores do YouTube, né, algumas irmãs do YouTube e fora do YouTube, é isso. Conquistas, sucesso é um dos testes mais importantes, irmão, que Deus nos dá antes de aumentar a nossa responsabilidade na obra dele. Caso venhamos a nos tornar orgulhosos pelo que conquistamos, somos reprovados no teste, viu? Porque a Bíblia conta a história de um homem que falhou totalmente nesse teste. Qual foi o homem? O rei da Babilônia, Nabucodonosor. Deus permitiu que ele chegasse a ser um dos homens mais poderosos do mundo, devido às suas conquistas. Você lembra que o rei, ele teve um sonho e precisou do profeta Daniel para interpretá-lo? Mas veja como ele disse o sonho ao profeta. Daniel, capítulo 4, versículo 4 e 5 diz assim: Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitada em minha cama, os pensamentos, visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Veja que a postura do rei revela a forma como ele estava se vendo. Como diz aqui o texto, satisfeito e descansando em tudo que havia conquistado. Isso não parece errado para ele, né? Isso não parece errado. Para alguns que quando estão começaram na humildade, aí Deus começa a exaltar o fulano aqui no YouTube, Deus começa a exaltar. Quando o fulano vê que está muito usado, entre aspas, muito usado por Deus, né? Aí começa a entrar a exaltação. Depois da exaltação, começa a entrar o orgulho, do orgulho a soberba. E aí o que acontece? Acontece isso. Acontece que Deus se afasta dessas pessoas que são exaltadas, que só Ele que pode operar, só Ele que pode fazer, só Ele que pode curar. Veja que a glória não é mais para Deus, é para Ele. Então, quando o rei falou aquilo, estou satisfeito, descansando em tudo que havia conquistado, isso não parecia errado diante dele, porque muitos, quando se exalta demais, aí Deus usa o pequeno para dizer, olha, volta às veredas antigas, volta ao primeiro amor, tu saiu da direção de Deus. O inimigo tá jogando certo para te usar, tá te usando, o inimigo, volta ao primeiro amor. Se você for falar isso, eles vão te repreender, vão te chamar de doido, né? Vão dizer, ixi, quer dizer que Deus não pode falar comigo? Se eu tiver errado, Jesus fala comigo. Como é que Jesus vai falar com uma pessoa dessa, a qual o espírito do engano já dominou? Me fale. Porque só quem pode habitar no corpo de uma pessoa ou é o Espírito Santo ou é o Espírito do engano, um dos dois. É por isso que Deus tem que levantar um vaso aqui no YouTube ou na igreja para alertar essa pessoa a voltar às heredas antigas, tampar as brechas do inimigo e voltar à humildade que era. Então, o rei estava satisfeito, né? Ele já conquistava tudo. Então, para ele, isso não parecia errado, mas diante de Deus, soou como orgulho. O pensamento do homem não é igual ao pensamento de Deus, como diz lá em Isaías. O pensamento do homem, eu estou normal, não estou exaltado. Mas o pensamento de Deus é totalmente diferente. Deus vê o que o homem não vê. E ali
diante de Deus entrou o orgulho na vida daquele rei. Será que usufruir das conquistas e sucesso, desagrada a Deus? É uma pergunta que eu estou fazendo aqui para os irmãos. Será que usufruir da conquista e sucesso desagrada a Deus? O que realmente estava no coração daquele rei, hein? E o que está verdadeiramente no coração desses pastores, dessas pastoras, dessas cantoras? Daniel, capítulo 4, versículo 30, diz assim: acaso não está a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Vou repetir novamente. Daniel, capítulo 4, versículo 30. Acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder para a glória da minha majestade? Ou seja, ele estava aqui dizendo, pelo seu próprio poder, construiu a cidade, todo o reino da Babilônia, para exibir seu esplendor. Somente nesse verso ele usou 4 vezes, irmãos, a linguagem da primeira pessoa. Somente nesse verso ele usou 4 vezes a linguagem na primeira pessoa, se gloriando ele mesmo. Nabucodonosor, ele estava pensando somente em si mesmo e nunca numa postura humilde, como muitos pastores aí não são mais humildes. Veja a diferença, irmão, que aconteceu com esses pastores. O orgulho é a raiz de todo o pecado. Não importa qual pecado. O orgulho tirou Satanás do céu. E Deus rejeitou e odeia. E Deus odeia o orgulho, porque quem é orgulhoso está dizendo para si mesmo e para os outros: eu sou Deus e não preciso de Deus. Dá para entender isso quando o cristão está muito exaltado. Então a Bíblia ensina que o orgulho vem antes da destruição. Podemos ver isso claramente na vida do rei Nabucodonosor. Os próximos versos revelam que tudo está se preparando para a grande queda do rei. Contudo, antes da queda do rei, o profeta Daniel disse aqui em Daniel capítulo 4, versículo 27, portanto, o rei aceita o meu conselho, renunciar a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados, talvez então continue a viver em paz. Ou seja, creio que se o rei tivesse se arrependido dos seus erros e da sua soberba, seria afastada da desgraça, ameaçada por Deus. Afinal, o propósito era conduzir o rei à compreensão de quem era Deus e da sua soberania. Mas o rei não ouviu o conselho de Daniel e lhe aconteceu o pior. Aqui, Daniel capítulo 4, versículo 31 e 33 diz assim: as palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: e é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá como animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os da
dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Após 7 anos, irmão, Nabucodonosor retornou reconhecendo quem era o único Deus soberano, é o Senhor. Veja que Deus precisa fazer o profeta, fazer o pastor, ou o fulano, ou a irmã, né? Deus permite a queda para depois ele se arrepender e Deus começar a levantar e ele nunca mais se exaltar. Então o orgulho coloca você no lado oposto de Deus. Ele distancia você de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas mesmo assim, Deus não te abandona. Ele não é contra você. Ele quer te ajudar a superar seu orgulho. Ele quer que você retire esse orgulho de você. Por isso, te disciplina, te corrige as motivações e o comportamento da sua vida. É por isso que Deus levanta os profetas para dizer para os pastores, para os cantores, para as cantoras aqui do YouTube ou fora do YouTube, para disciplinar, corrigir. Eu tento fazer por onde, irmão? Para Deus não usar ninguém para me corrigir. Isso não é orgulho meu, não. É uma falta de caráter que eu tenho que ter com Deus. Então, o que Deus me mostrou para eu não seguir os passos e não dar lugar para o diabo na parte do orgulho, pela misericórdia ele me usa, né, aqui na obra, eu fazendo as missões do Senhor aqui na minha cidade, né, o Senhor tem me usado de uma forma gloriosa para a glória dele, mas isso eu não deixo me entrar dentro de mim, não me exalto nas minhas falas, eu passo o que Deus mandou, eu fico quietinho. Pronto, eu fico assim, para que o orgulho não entre dentro de mim, nem a soberba. Porque Jesus me mostrou tudo isso, como Satanás opera, como a pessoa começa ali na humildade, com pensar que não, se desviou da verdade. Então tudo isso o Espírito Santo me mostrou. É por isso que eu me conservo assim, sem aparecer. Não é que Deus me proibiu de aparecer ou não aparecer no vídeo. É porque eu quero me conservar assim. Porque bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu no que eu disse dentro da palavra do Senhor. Não estou aqui dizendo que os outros que aparecem nos seus canais estão sem a direção de Deus. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós temos que vigiar com certo tipo de coisa. Começamos bem e depois terminamos mal. Começamos na direção de Deus começamos bem na direção de Deus e desviamos da direção de Deus e damos lugar para o inimigo. O homem que diz, né, que fala que Deus não vai permitir a ser enganado, a pessoa tem que se afastar de muitas coisas para que o engano não entre na pessoa. Então a palavra de Deus, irmão, né, ela diz que orgulhosos serão humilhados. Em Mateus capítulo 23, versículo 12 diz, né, pois todo aquele que mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Hoje mesmo que você está ouvindo essa pequena reflexão, se humilhe diante de Deus, reconheça como o Senhor é soberano na sua vida, se arrependa dos seus pecados, procure diariamente fazer morrer o seu orgulho, ver o amor e o cuidado de Deus em sua vida, em sua família. Então, é essa palavra que eu deixo para vocês, para suas meditações. Tem pessoas que Deus levantou no YouTube
desde o início continua humilde e desde agora continua humilde. Não tem exaltação nas suas falas. Não tem mudança do seu jeito de quem era no passado e hoje é diferente. É só você prestar atenção no YouTube, irmãos. Que alguns começaram bem hoje. Deram lugar ao orgulho e à exaltação. Que Deus abençoe a vida de vocês e a paz do Senhor.